mulher que faz sexo sem compromisso. É uma prostituta, tá agindo como uma prostituta pelo menos, certo? O que define a prostituição na Bíblia, especificamente, não estou falando nos dias de hoje, estou falando na Bíblia, biblicamente, não é o valor cobrado por uma mulher pelo ato sexual, certo? Não é isso. Uma prostituta ela pode cobrar R$500, ainda assim ela é uma prostituta, certo? R$100, pode negociar e chegar a R$50, R$5, R$1, 1 centavo ou zero. Só que zero, é lógico, é uma prostituta barata, certo? Tem a diferença, daqui cobra 500, daqui cobra zero. É barata. Pois bem, uma mulher solteira que fica tendo relação com diversos homens antes do casamento, ela é uma prostituta do ponto de vista bíblico. Ponto. Não gostou? Sorry. É o que está na Bíblia. Não estou falando... Juridicamente hoje pode ser outra coisa. O que está na Bíblia é a mulher tem um monte de relação aí antes do casamento, é uma prostituta. Pois bem, uma mulher casada que tem relação extraconjugal, além de estar cometendo um pecado de morte com adultério, está agindo como uma prostituta, o quê? Barata. Não está cobrando nada ainda por cima, certo? Uma prostituta barata, está agindo dessa forma. Então você tem de um lado o whoremonger, ele tem relação com o quê? Com essas mulheres que não têm relacionamento, não tem fazem sexo sem compromisso. Então você tem as duas partes aí. Quando o pessoal traduz o whoremonger como devasso e devassa, tá errado, porque o whoremonger é a palavra para o homem. Isso vai explicar muitas coisas nos dias de hoje, né? Porque o que acontece? Você vê um monte de mocinhas por aí, assim, uma mais... Uau! Como posso dizer assim? Fisicamente, inclusive, muitas... Assim, terrivelmente feias, desculpa a palavra, e as moças se acham lindas. Por quê? Porque algum hormônio já passou por ali, entendeu? E já falou, não, você é linda demais, etc. Tal. Então, pro hormônio, todo pão é doce. Não tem problema pro hormônio. Se a mulher tem 3 narizes, 15 braços, não importa. Se a mulher, na verdade, tem focinho, não importa pro hormônio. Todo pão é doce. Pro hormônio não tem problema. Tudo tá resolvido. Portanto, tem um buraco ali, o hormônio vai ali. E o hormônio, ele é, vamos dizer assim, tem muitos hormônios por aí, certo? E o hormônio, ele tem uma função, inclusive. A gente já vai falar sobre isso. Qual que é a função do hormônio? O hormônio, ele vai fazer o máximo esforço para criar prostitutas baratas. Ou seja, para tentar ter relação com mulheres, forçar a relação, vai lá, o charminho, etc. Tal, e ele vai tentar fazer isso. Muitos hormônios são contra, por exemplo, o casamento arranjado. Por quê? Porque o hormônio, ao invés de conversar com a moça, tem que passar pelo papai. Aí fica um pouco mais difícil, né? O hormônio não gosta de conversar com os papai. Mas os hormônios, ele tem essa questão aí. Eles estão tentando transformar a filha dos outros em... Vocês sabem. Pois bem, continuando aqui. Olha só. Veja que os termos hormônio e adúlteras, eles estão juntos em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Olha só. Que o casamento seja honrável em todas as situações, honrável. E o leito seja sem mancha. Mas aos hormônios e os adúlteras, Yahweh os julgará. Certo? Yahweh os julgará. Tanto os hormônios como os adúlteros e adúlteras. Ok? Pois bem. Para o hormônio, não importa se a mulher é casada ou virgem. Não importa para ele. Ele não se importa, ele quer apenas fazer bagunça com as mulheres. O objetivo dele é fazer bagunça, certo? Afogar o ganso, é esse o objetivo dele. Criar um grupo de prostitutas baratas, esse é o objetivo dos hormônios, ponto. Para os hormônios, não importa se ele está colocando o pingolim dele numa cabra, não importa. Se ele está colocando dentro de um cachorro macho, o pingolim dele, não importa. No esgoto, não importa se ele está fazendo isso, ou numa mulher casada. Ele não liga. O objetivo é traduzido como fornicador. Ele não é só um fornicador, ele é um hormônio, ok? Continuando aqui. O feminismo e a relação das mulheres. As reclamações das mulheres, né? Olha só, as reclamações da maioria das mulheres, incluindo principalmente as feministas, são baseadas em hormônio, ok? Vão lá, procuram ativamente, essas mulheres procuram ativamente por hormônios na internet. A internet está, lotada de hormônios, certo? Tem péssimas experiências, porque o cara é um hormônio, ele não é um homem de verdade, ele é um hormônio, ele só tem o objetivo de criar prostitutas. E depois elas reclamam que todos os homens têm problemas, como se todos eles fossem um hormônio. Vamos lá, pessoal. Se a mulher só tem relacionamento com hormônio, isso não significa que todos os homens são maus, certo? Significa que os homens que ela está tendo relacionamento ela não está selecionando bem. Pois bem, e a gente vai falar sobre isso no próximo slide. Aliás, os hormônios, o dos pais é fundamental para o desenvolvimento de um jovem ou de uma jovem saudável. Se os pais ali tem um hormônio no negócio, começa a ficar difícil. Olha só, nós vivemos em uma geração cheia de hormônios e de prostitutas criadas por esses hormônios aqui, certo? Olha só essa figura é muito clara, né? A menina pergunta para a mãe mais velha aqui, por que eu não encontro, né, um rapaz legal, mãe? Por que, mamãe? Por que eu não encontro um rapaz legal?
A mãe responde, porque você é uma prostituta, filha. Só isso. Já um monte de hormônio passou por ali. Desculpa, pessoal. As pessoas não estão entendendo a gravidade do negócio, ok? Fazer isso aqui antes do casamento várias vezes é coisa de, segundo a Bíblia, prostituta, ok? Ah, mas eu não cobrei nada. Não cobrou nada? Pois é, então você é uma prostituta barata. É o que está na Bíblia. Eu não estou falando sobre os dias de hoje. Não gostou? Tem o hormongo. O hormongo fez isso aí. Agora, você pegar o que o hormongo fez, ficar nervosinha, por exemplo, e colocar a culpa em todos os homens é diferente. Agora, também aqui nos comentários tem muitos hormongos. Dizem assim, Afonso, o adultério não é um pecado de morte. Não, pega a Bíblia. A Bíblia diz assim, adultério é apedrejamento. Nos dias que é cheio de hormongo. Aparece os caras então aqui no comentário, adultério não é um problema, a lei não é mais válida, não sei o que, etc. tal. Desculpa. Os hormongo, eles não gostam de vir conversar com os papais, certo? E aí querem pular para conversar com as mocinhas. Não é assim que funciona, certo? Pelo menos não deveria ser assim, porque todo pai tem que ter noção disso. Se você deixar por aí solto, né, por uns hormônios, pode ter certeza que a função dele, ele é especialista em criar prostitutas baratas. Ponto. Não gostou? Então, deixa solto aí e vê o que acontece. Pois bem, vamos lá. Recado aos hormônios que se dizem salvos. Tem vários aí que dizem, Afonso, eu tô salvo, eu pequei realmente, o cara fez não sei quantos adultérios, a mulher também, etc. Não, mas tá tudo salvo, é só acreditar no Messias. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 28, palavras do Messias não são minhas. Eu vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher no intuito de cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Uau! Para demolição de fortalezas. O que é uma fortaleza? As pessoas, elas criam fortalezas que são o quê? Doutrinas anti-Torá, que tem hoje. São doutrinas anti-Torá, é fortaleza. A gente não consegue alcançar as pessoas porque elas têm essas fortalezas. Mas, o que a gente faz quando a gente pega a Bíblia e mostra a realidade que as pessoas não estão vendo? A gente demole fortalezas, lançando por terra as imaginações. O que é imaginação? Tudo que não está na lei, entendimentos pessoais. Isso aqui não é válido, isso aqui... O pessoal pega coisas que são válidas e chama de pecado. Pega os pecados e dizem que aquilo não tem problema. Veja bem, ouvi um comentário aqui de um rapaz que colocou assim, não, você não pode julgar os adúlteros e adúlteras, eles vão ser salvos, ok? Linha seguinte, ter mais do que uma esposa, o cara fez um casamento mais do que uma esposa, tem alguns países que permitem isso, certo? Isso é pecado. Espera um pouquinho. O cara querer ter filhos é pecado. Agora, o cara quiser fazer um pimba-pimba, tá beleza. É isso que diz a Bíblia? Não é. Ou seja, a gente vai, pôr por terra imaginações. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. Não gostou? Paciência. Olha só. A gente vai fazer o quê? Demolir o quê? Fortalezas, pôr por terra imaginações e todo argumento humano altivo que se exalte contra a Torá de Yahweh. E levando cativo todo pensamento à obediência e à ruxa. É isso que a gente tem que fazer, pegar os pensamentos e trazer a obediência e a ruxa. E estando prontos para rechaçar toda a desobediência que há entre alguns, quando for cumprida a vossa obediência. Provérbios, capítulo 21, versículo 16. O homem que vaga fora do entendimento da Torá descansará na congregação dos mortos, que nem os hormônio por aí. Vamos descansar na congregação dos mortos, vamos pro inferno, basicamente. Eu não gosto disso, Afonso. Desculpa, siga a Torá, siga a Bíblia, siga os mandamentos, siga a lei toda, siga isso, certo? Você vai ter uma vida doce. Agora, se você quer largar seus filhos por aí com os hormônios e com as prostitutas, vai ficar difícil, ok? Vai ser um pouquinho difícil, pelo menos dê entendimento para os jovens. Bom, além disso, seja cuidadoso com o presente que o Criador te deu. Agora a gente está falando para os casados. Você está lá só com a esposa, o marido e a esposa, certo? Seja cuidadoso com esse presente maravilhoso que o Criador te deu, que é a sua esposa. Seja cuidadoso, pois este mundo está repleto de hormônios, tentando criar prostitutas baratas. Tentando o quê? Fazer criação de prostitutas baratas. Estão tentando fazer isso, ok? E a mídia está lá, bancando isso, apoiando. Pois bem, livro de Sirá, capítulo 36, versículos 24 a 25. Presta atenção. Aquele que consegue uma esposa começa uma possessão. A esposa é a primeira posse do marido. Não gostou de ouvir? Desculpa, está na Bíblia, ok? A esposa é a primeira posse do marido. O Criador criou Eva e deu ela como uma ajudante para Adão. A primeira posse do homem é a esposa, ok? Depois vinham as outras posses, os filhos, ok? Uma ajudante como ele mesmo e uma coluna de suporte para dar força para o relacionamento, para criar uma família. Ou seja, de novo, aquele que consegue uma esposa começa uma possessão, uma ajudante como ele mesmo e uma coluna para dar suporte. Essa é a esposa.
Aonde não há cerca, a possessão se estraga. E o que não tem mulher anda vagueando e lamentando. Então, de novo, presta atenção. A esposa é uma posse. E aonde não há cerca, não há posse. Ok? O MST sabe muito bem disso, não é verdade? Se não tiver cerca bem delimitada, alguém invade. Ok? Então, todo esse conteúdo é uma análise bíblica e não é uma análise social ou jurídica nos dias de hoje. Ah, Afonso, eu não concordo. Juridicamente não é assim. Socialmente não é assim. Socialmente é só prostituta quem cobra mais do que R$1 ou mais do que 10 centavos. Não importa o que você vai me dizer. Isso aqui é uma análise bíblica, do ponto de vista bíblico. Não gostou? Desculpa. Do ponto de vista bíblico, presta atenção. O objetivo dos whoremongers é criar prostitutas baratas. Zero. Não precisa cobrar, não precisa nem pagar mais. Certo? Baratas e frustradas. Certo? Aí aparece um monte de moça aí frustrada, falando assim, ah, os homens não prestam, etc, tal. Só tem relacionamento com o hormongo de internet e aí fica generalizando, certo? Faz o seguinte, você quer ter certeza que se o seu companheiro é uma pessoa legal, etc, tal, apresenta pro seu pai antes, ó, do pimba-pimba. Vai lá, apresenta pro papai. Vai lá ver se o hormongo passa pelo muro do papai, certo? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja honrável em todas as situações, e o leito seja sem mancha. Mas aos whoremongers e os adúlteros e adúlteras, Yahweh os julgará. Ou seja, um casamento ele deve ser preservado, e a gente vive nos dias cheio de whoremonger por aí, certo? Cheio de prostitutas por aí. Então, tome cuidado redobrado. E não caia nessa história assim, ah, antes do casamento pode, etc, tal. Não é o que diz aqui, certo? Você pode, por exemplo, a prostituta faz sexo antes do casamento, é óbvio, né? Então sim, mas se você não quiser ser tratado como um whoremonger ou como uma prostituta, siga a lei, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.